6h23, olha, pelo placar de 58-18, o Senado aprovou a indicação de Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal. Tá aí a informação, plenário do Senado ontem, né? Terminou à noite, inclusive, aprovou por 58 favoráveis e 18 votos contrários a indicação do advogado Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal. A informação é da Agência Brasil. O futuro novo ministro indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar a vaga deixada por Ricardo Lewandowski, Zanin foi aprovado pelos congressistas após quase 8 horas de sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. Ao abrir a sabatina, Cristiano falou por 26 minutos e se apresentou. Na ocasião, disse que se sente seguro e com a experiência necessária para atuar no STF. Diz ele, sempre nas minhas atuações no direito, segui as premissas análogas a de um juiz, ao me manter em equilíbrio emocional e intelectual, mesmo nas horas de grandes desafios. Ter senso de justiça sem nunca desacreditar nas leis e nas instituições brasileiras e seguir com independência de atuação. E um breve resumo da própria carreira, ele citou os escritórios em que trabalhou e concluiu que se considera um defensor fervoroso da Constituição brasileira e um crítico atento às violações de direitos e garantias fundamentais. Lembrou que nos 25 anos como advogado liderou mais de 100 processos julgados no STF e mais de 550 julgados no Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Aí o famoso, né, advogado de Lula. Celebrado por uns, detestado por outros, criticado por alguns, elogiado por outros tantos. Tá aí ontem as reações mais diversas, né, durante a sabatina, algumas performances muito interessantes, né, tanto à direita quanto à esquerda, e a polêmica sempre levantada da questão da indicação de advogados pessoais, né? Já houve ao longo da história outros casos também. Nos bastidores comenta-se que o governo esperava não que fosse uma situação governamental, mas pelo menos não governo, mas apoiadores de Lula esperavam ali em torno de 50, 51 votos, 52, foi além da expectativa, 58 votos, ou seja, teve bastante senador aí também alinhado à direita que elogiou e acabou votando no Zanin. Ele se manteve de início um pouco nervoso, depois ele foi ficando mais seguro com relação às respostas e não passou nenhum tipo de emoção pessoal, vamos dizer assim, não transpareceu nada de maneira que viesse a desequilibrar o seu comportamento. Foi absolutamente formal, aliás, como tem que ser no comando de um poder ou né, de um setor tão importante no judiciário, e claro que é a maior corte do país, é a Corte Suprema mesmo, né, e demonstrou todo esse equilíbrio, veio ali muito brifado, né, como se diz, veio muito consciente do que tinha que responder, e teve aí performances interessantes, né, como do Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que elogiou o Zanin, né, e como da senadora Damares, que mais uma vez teve uma fala absurda, né? A pergunta até foi interessante, acho que deveria ser feita e foi feita, sobre infância e adolescência, mas ela entrou em detalhes ali que mostra que a cabeça dessa mulher é complicada, né? E também ali o Magno Malta falou umas bobagens, umas situações assim bem interessantes. Mas a pior pergunta mesmo foi a do Sérgio Moro, né? O senhor foi testemunha de casamento, presidente Lula? Ora, um senador que foi um ex-juiz, que tem toda uma assessoria, tem que orientar a sua assessoria, ou a sua assessoria ser orientada por ele, de checar as perguntas a serem feitas antes de uma sabatina que é formal e que é embasada em toda a amplitude do ordenamento jurídico brasileiro. E o Moro perguntar o senhor foi padrinho do casamento? Não, Lula não teve padrinho do casamento. Checa na internet, vai no Google. Vai no Google e busca a resposta. Uma pergunta fraquíssima. Muita gente esperava que ia ter um enfrentamento, que o Moro ia fazer lá, que ia ter um embate de ideias e tal. Nada. E também perguntou sobre o livro que o Zanin publicou com a esposa, um estudo jurídico sobre o lawfare, né, que é um termo inglês para situações em que envolve casos como o do presidente Lula, e a sua condenação, e o Zanin tranquilamente respondeu, sim, é um estudo jurídico, assinei com a minha esposa, busquei bases internacionais e tal. E tá aí, para desespero de uns e para celebração de outros, aprovado então o Zanin, futuro ministro do Supremo. E fica agora a pressão em cima do presidente, claro,
para quem será o segundo ou segundo indicado. Há muita pressão para que seja mulher e, se possível, mulher negra, né? Mas é claro que há excepcionais juristas brasileiras, mulheres e homens, né? E o Lula tem um certo tempo aí para amadurecer a ideia e pensar quem será a segunda indicação que ele tem direito para o STF.